Vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maringi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2023, perdão, gente, de 2022, primeira aplicação caderno azul. Bom, e agora a gente vai para a questão 62, né? A questão 62, ela é bem interessante, ela descreve pra gente o seguinte, ó. Brasil e Argentina chegaram a um acordo para a redução de 10% da tarifa externa comum TEC do Mercosul. O consenso foi alcançado durante a negociação entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o seu equivalente argentino no Palácio do Itamaraty, em Brasília. No início do mês de outubro de 2021, a redução da TEC é um antigo desejo do Brasil que pretende abrir mais sua economia e com isso ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. Beleza, Brasil e Argentina fecham um acordo para corte de 10% da tarifa do Mercosul. Ok, a pergunta da questão é a seguinte, a necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Olha só, A. Limitação da circulação financeira, B. Padronização da política monetária, C. Funcionamento da União Aduaneira, D. Dependência da exportação agrícola ou E. Equivalência da legislação trabalhista. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí do funcionamento da União Aduaneira, né? Por quê, gente? Olha só, o que acontece? A questão, a União Aduaneira, ela vai ser uma característica fundamental do Mercosul. Vou explicar aqui a adoção de uma tarifa externa comum, tá? Países, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá certo? Então, olha só. Uma tarifa aplicada a países, né, com importações fora desse bloco, tá? Aqui a necessidade diplomática, né, que está mencionada no texto, tem a ver com essa questão, tá? Não são as outras, não é A porque não tem nada a ver com a limitação financeira, tá? B também não, harmonização das políticas também não, tá? Dependência de exportação agrícola também não, e nem equivalência da legislação trabalhista. Aqui no caso, tem tudo a ver com a União Aduaneira, tá? O funcionamento dessa União Aduaneira, tá certo? Por esse motivo aqui que vai ser a alternativa C, a correta, tá bom? Vai estar ligado aí a esse acordo, né? Realizado. Olha só, vamos agora então para 63. Beleza, já fizemos a 62, agora a 63. Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem de eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovígia. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto de iniciativas pessoais fundadas num imperativo da caridade deriva da natureza das fontes do século VI. Beleza. Seguinte, na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face à situação de crise apresentada pertencia à jurisdição do quê? Olha só, A, da nobreza, proveniente de obrigações de proteção ao campesinato livre, B, da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã, C, dos mosteiros, resultados de caráter fraternal afirmado das regras monásticas, D, dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários, ou E, das corporações, procedente do padrão assistencialista previstos nas normas estatuárias. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Gente, o que acontece, né? Ele quer saber, ó, na conjuntura histórica destacada no texto, é dever do agir em face à situação de crise apresentada pertencer à jurisdição de quem? Gente, primeiramente, o que a gente tem no texto, ó?
Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem de eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas, né? Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio de gestão pública. Então, a questão da fome, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridades individuais, como é o caso da Gália Merovígia, né? Assim, os fatos das respostas à fome são mostrados na Gália como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade, tá? Deriva da natureza das fontes do século VI. Então, olha só, gente. Aqui ele quer saber a questão dessa crise pertencia à jurisdição de quem? Então, olha só, da nobreza, dos reis lá, dos reis não, perdão, da nobreza, proveniente das obrigações de proteção ao campesinato? Não, tá? Não necessariamente aqui vai ser a nobreza. Vejam só, questão da caridade, dos mosteiros, caráter fraternal? Não é dos mosteiros em si, nem dos bispos clérigos. Apesar de ser uma questão cristã aqui, quem que tem aqui no caso pertencia a qual jurisdição nesse período? Quem que tem que se encaminhar em relação a isso? Seria a realeza. Quem, gente? Os reis. Não é só os nobres, os reis, tá? Lembrando que a gente está no período da Idade Média e principalmente, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Ora, se nessa época eram os reis, não era o regime de monarquia cristã, quem que tem, né, a questão entre aspas aqui de caridade, quem que teria que cuidar dessa crise, dessa jurisdição nesse período? Claro, a questão da realeza, né? Por quê? Porque estava ligado ao governo de monarquia cristã, entenderam? Por esse motivo aqui que vai ser a letra B, tá? Cuidado, não é nobreza, tá? Não é a nobreza, aqui no caso é a realeza. Lembra dos reis, Idade Média, nananã, entenderam? Por esse motivo aqui que vai ser a B, tá? Principalmente no texto, Idade Média, caridade, tá? Natureza, caridade, enfim, né? Tá muito ligada essa questão aqui da realeza, dos reis, né? A gente vê muito isso nas séries, né, gente? Enfim, por esse motivo aqui que vai ser a B, tá? Beleza. Para entender a Terra, vamos agora para 64. De geografia, né? Olha só. As forças tectônicas dentro da litosfera, controladas pelo calor interno das profundezas, geram terremotos, erupções e soerguimento de montanhas. As forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, controladas pelo calor do sol, produzem tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão, para entender a Terra. Beleza. A pergunta, ela quer descrever o seguinte, a intervenção dinâmica entre as forças naturais citadas favorece a ocupação de espaço geográfico na medida em que provoca a formação do quê? Então, olha só, A, solos vulcânicos, B, dorsais oceânicas, C, relevos escarpados, D, superfícies laterídicas, ou dobramentos modernos. Essa é uma questão de geografia, né, de geologia, enfim. Vamos ver aqui. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Vai se tratar aí de solos vulcânicos, tá bom? Por quê? Seguinte, é claramente isso daqui que descreve o texto, tá? A questão de questões aqui, forças tectônicas, tá? Dentro da litosfera, tá? Controladas por calor das profundezas, tá? Geram terremotos, erupções, surgimento das montanhas. Essas forças, né, dentro da atmosfera, e da hidrosfera, controladas pelo calor do sol, produzem tempestades, inundação e outros agentes. Aqui, a interação dinâmica entre essas forças naturais, tá, citadas, vai favorecer a ocupação de espaço geográfico, né, das pessoas, na medida que elas provoca a formação de solos vulcânicos, das pessoas não, ocupação de espaço geográfico está muito ligada à questão dos solos vulcânicos, tá? E tanto que a gente pode ver aí muitas as questões, principalmente forças tectônicas, tá, ligadas a essa questão de formação desses solos, tá? Vocês poderiam confundir as outras, né? Mas tá assim, tá? Tem a ver com a questão dos solos vulcânicos, tá ligado em relação a isso. Então, cuidado para não cair nas pegadinhas, tá? A questão dessas forças tectônicas aí dentro da litosfera, tá?
aqui, ó, pelo calor interno das profundezas, entendeu? Todos esses fatores aí vão estar ligados e vão provocar a formação, sim, dos solos vulcânicos, tá certo? Por esse motivo aí, a alternativa correta vai ser, sim, a letra A, belezinha? Então tá, né? Gente, essa questão eu achei muito interessante, tá? É uma questão de alerta, enfim, de consciência pública, né? Sociologia, enfim, muito interessante sobre mais questões sobre feminicídio, né? Muito interessante aí cair no Enem sobre isso, um assunto que ainda é algo muito sério, né? Não vale só lembrar das mulheres em março, enfim, essa questão eu achei muito séria, né? Muito interessante, muito necessária, ó. Ela trouxe pra gente uma imagem, tá? A imagem com uma cruz aqui, ó, tá? Com uma cruz, escrito morte, tá? Primeiro, né? Lua de mel, tá? Tensão, agressão. Depois, de novo, fazendo tipo uma árvorezinha, né? Parece até uma árvore de Natal, né? Agressão, tensão, lua de mel, agressão, tensão, final, morte. Enfim, claramente. Gente, perdão, acho que eu dei a resposta. Enfim, mas vamos lá. Olha só, seguinte, ela quer saber pra gente, o ápice da ilustração se traduz por uma conduta social caracterizada pela o quê? Então, a gente tem lua de mel, carinho, paixão, presentes, promessa, reconciliação, liberdade, tá? Tensão, insulto, humilhação, intimidação, gritos, ameaça, controle, isolamento, medo, descumprimento, promessas, agressão, empurrão, beliscão, puxão de cabelo, sufocamento, arremesso, objetos, tapa, chute, espancamento. Ela quer saber que o ápice, qual que é o ápice, gente? A cruz, tá? O ápice da ilustração se traduz por uma conduta social caracterizada pelo quê? Olha só, A, cultura do cancelamento, B, prática do feminicídio, C, postura negacionista, D, ação involuntária ou E, defesa da honra. Gente, pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, né? Vamos ver se vocês vão acertar, né? Perdão, eu acabei dando a resposta, né? Infelizmente, acabei dando a resposta para vocês no comecinho aí. É claro que é a prática do feminicídio, né, gente? Olha só, o que é feminicídio? Para quem não sabe, é o assassino de mulheres, né? A prática violenta de crimes contra a mulher, né? O final aqui, morte, ó, né? Se a gente ver aqui, essa figura, ela traduz uma conduta... Olha só, não tem nada a ver com cultura do cancelamento, postura negacionista, ação involuntária, nem defesa da honra, tá? A gente tem uma série de fatores até chegar no feminicídio, até chegar na cruz no feminicídio. Vários fatores. Então começou lá, ó, uma agressãozinha, uma tensão, a lua de mel, né? Carinho, paixão, promessas, presentes, nanana. Quando uma pessoa é psicopata, narcisista, né, o que mais acontece em casos de feminicídio, que o parceiro, né, o homem, enfim, quem pratica esse ato, é uma pessoa completamente narcisista, manipuladora e psicopata, tá? Pra chegar nesse ato. Então, por isso que gente, isso é até questão de psicologia, tá? Muitos canais, psicólogos orientam, saiam de relacionamentos abusivos, tá? Porque o final não vai dar bom, o final não vai dar bom, como dizem, né? Não, o final é horrível, né? Vai se resultar em morte. Então, olha só, começa com uma agressão, depois o carinho, depois tensão, agressão de novo. Carinho, agressão de novo, tensão, carinho, agressão de novo. Então, e o final vai ser trágico. Então, gente, essa questão até serve de um alerta, né? Não se submetam a relacionamentos abusivos, não fiquem com pessoas tóxicas, tá? Porque o final vários casos de feminicídio são assim, tá? Não começa com violência. A pessoa abusiva, ela sabe como persuadir a pessoa, como manipular, né? Ah, me perdoa, né? Aí vai e puxa a pessoa de novo. A gente vê vários casos disso, gaslight, enfim, vários casos de narcisismo, né? De pessoas que se envolvem, infelizmente, com parceiros narcisistas, parceiros abusivos. O final a gente sabe que é trágico. Então, quanto puderem, gente, por favor, não se submetam a relacionamentos abusivos, tá? Saiam, tá? Assim que puderem, saiam, por favor, não fiquem, né? Principalmente as mulheres aí que são vítimas, né? Aqui no caso em feminicídio específico,
não se submetam a relacionamentos abusivos, tá? Porque o final, infelizmente, é trágico. E isso sim é uma questão sobre feminicídio, tá? Por que feminicídio, gente? O assassino é o assassinato de mulheres, são crimes contra mulheres, né? O nome desses crimes, né, praticados, para maioria por homens, né, se chama feminicídio, tá? Claro, tem feminicídio praticado por mulheres? Tem. Né, por parceiras mulheres que matam mulheres, tem, mas a maioria dos assassinos são homens. Então, assim, gente, não se submetam a relacionamentos abusivos, tá? Porque o final realmente é trágico e aqui é todo um processo, né? Olha só, todo um processo do que resulta o feminicídio, né? Principalmente por pessoas abusivas, pessoas narcisistas que sabem manipular, sabem persuadir a pessoa, né? E muitas vezes, infelizmente, muitas mulheres que se submetem a relacionamentos abusivos, né, acabam cedendo e voltando para esses parceiros narcisistas e abusivos, e o final acaba se resultando, infelizmente, na morte dessas vítimas, dessas mulheres, no feminicídio. Claro que são psicopatas, são parceiros extremamente abusivos, psicopatas, narcisistas, né, que praticam esses crimes violentos, né, gente? Então, tá aí um alerta, cuidado, tá? Não se submetam a relacionamentos abusivos, busquem ajuda, principalmente ajuda para sair desses relacionamentos e sigam a vida felizes, não se submetam a isso, porque sim, gente, grande parte não, todos os casos de feminicídios começam assim, né? A pessoa fala que vai mudar e o final termina em morte. Então, né, cuidado, tá bom? Questão muito necessária, tá? É um alerta, né? Ok, vamos agora para a questão 66. Vamos lá, ó. Questão 66. Escreve o seguinte: os discursos expressam pontos de vista divergentes, respectivamente, pela oposição entre o quê? Então, olha só. A primeira grande lei educacional do Brasil, de 1827, determinava que as escolas de primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separados, tivessem currículos diferentes. No Senado, o Visconde de Cairu foi um dos defensores que o currículo de matemática das garotas fossem o mais enxuto possível. Nas palavras dele, o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. Sobre as contas, são bastante para as meninas. As 4 espécies que não estão fora do seu alcance, eles podem ser constante uso na vida. Nossa, né? Segundo texto, no Senado, o único defender publicamente que as meninas tivessem em matemática um currículo idêntico ao dos meninos foi o Marquês de Santo Amaro, RJ, perdão. Ele argumentou: não me parece conforme as luzes do tempo que vivemos, deixarmos de facilitar às brasileiras a aquisição desses conhecimentos mais aprofundados de matemática. A oposição que se manifesta não pode nascer, senão, do arraigado e péssimo costume em que estavam os antigos, os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler. Triste isso, né, gente? Infelizmente, né? Olha só, a pergunta: os discursos expressam os pontos de vista divergentes? Óbvio, totalmente, né? Respectivamente, pela oposição entre o quê? Olha só. A, liberdade de gênero e controle social. B, equidade de escolha e imposição cultural. C, dominação de corpos e igualdade humana. D, geração de oportunidade e restrição profissional. Ou exclusão de competências e participação política. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, ok? Vai se tratar aí de dominação de corpos e igualdade humana. Como assim, gente? A gente tem claramente o primeiro texto completamente machista, porque, nas palavras deles, o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. Um olhar machista preconceituoso do Visconde de Cairu, né? Que foi um dos defensores de que o currículo de matemática das garotas fosse mais enxuto. Não, perdão, gente. Não é do Visconde, não, tá? Perdão. Aqui no caso dos olhares machistas. Não. Sim, foi ele, olha só, machista, completamente machista, ó. No Visconde de Cairu foi um dos defensores que o currículo
de matemática das garotas fossem o mais enxuto possível. Nas palavras dele, o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. Olha só, sobre as contas, são bastante para as meninas, gente. Isso é completamente machista, né? Como se as mulheres também não tivessem um cérebro para pensar, né? Peraí, calma lá, né? Então, olha só, completamente machista esse primeiro texto, né? No segundo, a gente já tem uma defesa, ó. Uma defesa, um currículo dos meninos foi o Marquês de Amaro, tá? Ele argumentou que não me parece conforme a sua... Ó, no segundo, no Senado, o único a defender publicamente que as meninas tivessem em matemática um currículo idêntico ao dos meninos foi o Marquês Santo Amaro. Ele argumentou, não me parece que às luzes do tempo que vivemos, deixamos de facilitar às brasileiras a aquisição desse conhecimento mais aprofundado em matemática. A oposição que se manifesta não pode nascer senão do RH do péssimo costume que estavam os antigos, aos quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler. Então, a gente vê claramente uma defesa em relação às mulheres, às meninas aprenderem matemática. Enquanto no texto 1, a gente vê um olhar completamente machista, né, descrevendo que as mulheres não têm capacidade de desenvolver cálculos, enfim, completamente ridículo, machista a questão do texto 1, né? Então, ele quer saber, em relação aos dois textos, que realmente têm pontos de vista completamente diferentes, né, visões completamente divergentes, respectivamente pela oposição do quê? Entre o quê, né? Liberdade de gênero e controle social? Não. O texto A, o texto 1, ele não, porque ele quer saber respectivamente. Então, por ordem, né? O texto 1, claramente a gente não tem aí uma liberdade de gênero, pelo contrário, tem um olhar completamente machista, né? Opa, coloquei na setinha aqui, enfim. Tem um olhar completamente machista e completamente exclusor, né? Equidade de escolha, muito menos, piorou, né? Não é AB. Geração de oportunidades, piorou também. Exclusão de competências, participação política. Não é a questão da competência, é a questão de dominação de corpos. Como assim? Por quê? Porque eles estão excluindo as mulheres, pelo fato delas serem mulheres, das meninas. Simplesmente pela questão de serem meninas. O texto 1, ele é completamente machista. Ele descreve que as mulheres não têm capacidade para poder fazer cálculos. Peraí, como assim? Só pelo fato de elas serem mulheres? Então elas não têm um cérebro também, assim como os homens? Então, entenderam? É a questão de corpos, tá? Uma questão completamente machista. E a questão de igualdade humana, por quê? Porque no texto 2, sim, a gente tem aqui uma defesa do Marquês Santo Amaro de que sim, que as mulheres têm capacidade sim de ter nos seus currículos a questão de matemática, as questões de cálculos, e que antigamente o costume machista era que os pais nem queriam que as suas filhas sequer aprendessem a ler, né? Ou seja, elas eram simplesmente objetos que não podiam estudar. Peraí, como assim, né? Então, a gente vê claramente a questão machista aí no primeiro texto e no segundo a defesa aí da questão da igualdade humana, tá certo? Por esse motivo, alternativa correta, letra C, tá bom? Beleza, galerinha, vamos agora para a questão 67. Ela vai descrever pra gente o seguinte, ó. Após 7 anos da ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheirinho e Santos Dias foram inaugurados com a presença de representantes do governo federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012 e desde então o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casas. A Carta Magna, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. Beleza, a pergunta é a seguinte. O texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para o quê? Olha só. A. Fragilizar o poder público. B. Fomentar a economia solidária. C. Controlar a propriedade estatal. D. Garantir o preceito constitucional. Ou E. Incentivar a especulação imobiliária. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Vai se tratar aí de garantir um preceito constitucional. Por quê? Como assim? A gente vê claramente nos textos, que, olha só, direito à moradia, ó. A Carta Magna, seu artigo 5º, garante a todos os brasileiros o quê? O direito à moradia, ou seja, o direito a onde morar, né? Então, olha só, no texto, uma estratégia usada pelo movimento social
uma estratégia usada pelo movimento social para o quê? Então, fragilizar o poder público, nada a ver, tá? Fomentar a economia solidária não menciona a questão constitucional, controlar a propriedade também não, nem incentivar a especulação imobiliária. A única alternativa que menciona o direito à moradia é a questão D, tá? Alternativa D. Por quê? Porque ela é a única que descreve sobre garantir um preceito que constitucional, ou seja, o texto ele descreve Carta Magna, esse é o artigo 6º, garante a todos os direitos à moradia, então direito de onde morar, né? Então a única alternativa que está ligada à questão do direito, à questão de preceito constitucional, é a alternativa D. As outras alternativas não mencionam isso, tá bom? Justamente por tratar de um direito, né, à moradia, a questão que é a alternativa D a correta, garantir o preceito constitucional, tá certo? Por esse motivo, alternativa correta, letra D. Belezinha? Ok, vamos para a questão 68. Vamos lá, galerinha, questão 68. Ela descreve pra gente o seguinte, ó. Texto 1. A Marinha identifica na voz de Thomas Burnett uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamentos promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial, e não necessariamente por sua consciência rebelde. Mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. Beleza, a gente tem uma foto, né? Petróleo e gás, alta densidade de variedade germoplásmica, a brecha é a crítica do novo mapa, enfim. Pentágono, perdão. Hegemonias e emancipações. Tá, beleza. Aí ela quer saber o seguinte. As preocupações do governo estadunidense expressas no texto e no mapa evidenciam uma estratégia para o quê? Então, olha só. A. Compartilhamento de inovações tecnológicas. B. Promoção da independência financeira. C. Incremento de intercâmbios culturais. D. Ampliação de influência econômica. Ou é preservação de recursos naturais. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, que no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Ampliação de influência econômica. Por quê, tá? A gente vê aqui claramente no texto a questão de insubmissão, tá? Então, a gente pode perceber claramente por que não são as outras, né? Por que a questão da ampliação de influência econômica? Os textos vão sugerir aí pra gente uma nova estratégia de governo, tá? Em relação, né, a gente vê claramente a questão de insubmissão econômica, né? Centrada aí, uma nova estratégia de governo centrada aí na questão econômica, né? A gente vê claramente, ó, insubmissão, ou seja, né, não se submeter. Enfim, por esse motivo, a alternativa correta, letra D, tá bom? Tanto na imagem quanto no texto, a gente já descreve algumas informações aí importantes, necessárias pra gente, tá bom? Ok, né? Vamos para a questão 69, que descreve pra gente o seguinte: colegas na mente e no coração do povo. A Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia, na verdade, na justiça e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século XX. Do G1, né? 28 de julho de 2014. Beleza. Aí a pergunta é a seguinte: considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o argumento do quê? Olha só. A. As populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. B. O imperialismo soviético havia se acomodado às pretensões das potências vizinhas. C. Os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. D. A integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias. Ou E. A expulsão das forças navais ocidentais garantiria
a soberania nacional? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Marinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Olha só, as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Por quê? Porque, gente, aqui no caso não são as outras, tem nada a ver com o imperialismo soviético, tá? Organizações transnacionais, integração regional, expulsão também, não. A gente vê o texto do Putin, né, do Vladimir. Olha só, colegas na mente, no coração. A Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia, tá? Essa firme convicção baseada, na verdade, na justiça que foi passada de geração em geração, nananã. Aqui, ó... apesar de todas as drásticas mudanças que atravessou durante todo o país do século XX. Então, olha só, as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. É porque ele quis dizer, né, apesar de tudo, as fronteiras, enfim, a união da Crimeia foi uma porção inseparável da Rússia. Então, para unificar isso, tá? Nada mais, nada menos do que unificar isso, ó, com o idioma comum. Tem a ver com a união, tá? Não tem nada a ver com forças, expulsão de forças, não, com a união, né? A autoridade estatal aqui, no caso, estarem unidas, tá? É a união, né, da Crimeia e da Rússia, ó. Sempre foi uma porção inseparável. É por esse motivo aqui que vai ser a letra A, tá? É a única alternativa que fala sobre idioma comum, tá? Comum, que devem estar submetidas à mesma autoridade, aqui no sentido da união entre as duas, tá? Que seria mais ou menos nesse sentido, viu? Por isso que é a A, tá, gente? Somente por esse motivo. Por tratar da união das duas, né? Delas, apesar de tudo, né? No discurso dele. Tá certo? Por esse motivo aí. Entenderam? Então tá, né? Opa! Deixa eu ver aqui uma coisinha. Agora a gente vai pra 70. Questão 70. Olha só. Essa palavrinha é bem comum, né? Ó, 70. Texto 1. Interseccionalidade, né? Intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação. Texto 2. Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, a gente tem um gráfico, né, ó, por arranjo domiciliar no Brasil de 2017. Então, mulher sem cônjuge e com filhos até 14 anos. Então, 56,9%. Mulher preta ou parda sem cônjuge e com filhos até 14 anos, 64,4%. Mulher branca e sem cônjuge e com filhos até 14 anos, 41,5%. Ok, olha só. Casal com filhos, 30,4%. Outros, 21%. Unipessoal, 11,6%, e casal sem filho, 10%. Ok, ele quer saber o seguinte, ó. Considerando o conceito apresentado no texto 1 e no texto 2, no Brasil, são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação, o quê? Olha só, A, raça e gênero, B, etnia e habitação, C, idade e nupcialidade, D, profissão e sexualidade, ou E, escolaridade e fecundidade. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Eu gostei muito dessa questão, ela é por análise, tá? Se você for analisar o gráfico já de cara, você já pode chegar ao caminho da resposta sim, tá? Por quê? Da alternativa sim. Gente, o que acontece? Né? Ele quer saber aqui a questão, considerando o texto 1, tá? E o texto 2, ok? São fatores que intensificam o fenômeno da discriminação. O que seria? A gente pode perceber que, claramente, primeira coisa, né? Gênero, mulher. Porque, olha só, para quem marcou a letra A, parabéns, acertou. A alternativa correta é a letra A. A gente vê aqui claramente a questão de gênero. Mulher sem cônjuge. Olha, gente, olha o tamanho da linha da pobreza, ó. Só valores altos, tá? Casal com filho tá baixo, baixo, baixo. Enfim, se você for analisar, tá muito ligado à questão de gênero, tá? Por quê? Mulher. E uma coisa que é importante, vou até colocar em vermelho. Raça. Por que raça? Olha só. Se você for analisar, comparado às mulheres, já que a gente fez uma análise de gênero, que é a questão que tá aqui no texto 2, em alto índice, tá? Tem a questão da raça. Olha só, mulher preta ou parda
sem cônjuge, preta ou parda, a gente tem aqui 64,4%. Tá? Aqui, se for pegar a análise de mulher sem cônjuge com filhos, né? Tem o total de 57,9%. O total sem cônjuge, mas a questão de raça, ó, branca, 41%, preta ou parda, né? Que no caso, 64%, tá? A gente tem 64,4%. Esse número é bem maior comparado às mulheres brancas. E as mulheres é bem comparada à questão de casal, unipessoal, casal ter filho, entenderam? Então, a questão da discriminação está muito ligada à questão, o quê? Raça e gênero. Primeiro, a questão de mulheres negras e segundo, a questão de mulheres, simplesmente por elas serem mulheres, né? Tanto que a questão de casal com filho é baixa comparada à questão das mulheres. Então, isso é uma questão de pura interpretação de gráfico, tá? Só de analisar o gráfico você já conseguiria aí deduzir do que ela se trata, né?